sentem que estão caminhando na escuridão quando elas desejam estudar as Escrituras. Elas se sentem sem perspectiva, elas não sabem onde buscar as fontes que vão ajudá-las a entender toda a profundidade, toda a riqueza, tudo aquilo que o Senhor deixou para cada um de nós. Essas frases eu ouço muito durante praticamente toda a minha vida, toda a minha história. Você acha que está indo para o caminho certo, mas na verdade você está indo para um caminho totalmente diferente. Esse é o sentimento das pessoas que querem estudar a Bíblia, mas se sentem nessa situação escura. Para poder ajudar essas pessoas, nós criamos a jornada Haja Luz, a Bíblia como você nunca viu. Eu vou mostrar para cada uma das pessoas que ela pode sair tranquilamente dessa escuridão. Nós vamos entregar os códigos para elas através do hebraico, através da cultura judaica, através do estudo bíblico, através da história, a história de Israel. Isso tudo ajuda a ver a Bíblia como você nunca viu, a entender passagens, palavras, frases de Jesus, por exemplo, que nunca se viu. Até mesmo entender qual é o real nome de Deus, o que é que Ele quis dizer quando Ele entregou aquele nome dele para Moisés. Meu Deus, e muito mais coisas. A proposta da jornada é tirar as pessoas da escuridão, fazer com que as pessoas que acham difícil ler e entender a Bíblia entendam que é fácil, que é possível e que vai levar você para uma nova dimensão jamais imaginada. Contudo, quando você vai saindo de um túnel escuro e você imediatamente vê a luz, o primeiro impacto que você tem é que aquela luz te ofusca. E assim é quando a gente lança a luz sobre a Bíblia. O primeiro impacto das pessoas é fechar os olhos, porque ela está tão acostumada a viver na escuridão que aquele primeiro impacto pode até chocar a ela. Mas depois, se ela fica mais um pouquinho para poder se acomodar àquela luz, então ela vai pensar o seguinte: poxa vida, como é que eu nunca vi isso? Estar na luz eu consigo ver todos os detalhes que lá dentro da escuridão eu não conseguia ver. Essa jornada tem esse propósito. Eu te mostrei o caminho, agora vem comigo nessa jornada em direção à luz. Para o nosso evento, na nossa jornada, Haja a Luz, a Bíblia como você nunca viu, gente. Vou dizer para você, é muita emoção envolvida em toda essa jornada, não é mesmo? Estou muito feliz por você estar aqui, estou muito feliz por ver o seu comprometimento com essa jornada. É uma jornada que já está transformando vidas. Eu prometi ontem, várias coisas, que no final dessa jornada muitas vidas já seriam transformadas, mas na verdade, pelo tanto de feedback e testemunhos que nós já recebemos de ontem para hoje, nós já percebemos a quantidade de centenas de vidas que já estão sendo transformadas pela própria palavra, pelo entendimento, pelo aprofundamento. Meu Deus, tanta coisa boa. Então, eu quero parabenizar você. Exatamente, eu quero parabenizar você que está aqui comigo agora. E eu estava aqui há uns minutos olhando a quantidade de pessoas que já chegaram, que já curtiram antes mesmo da aula começar. Olha que coisa linda. Então você agora que está recebendo aqui um hashtag míssil assim poderoso. Eu mando agora um hashtag míssil para você, que antes da gente começar, que antes da aula começar, você já estava aí se comunicando com todo mundo, mandando o seu shalom, falando de onde você é, falando da sua cidade, falando do teu nome, enfim, todas as coisas. Então, eu já mando isso para você, um shalom enorme para todo mundo, Muito obrigada mesmo pelo seu comprometimento, obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado por ter participado ontem, Foi algo extraordinário, fenomenal. E ontem a gente viu tanta coisa legal, gente? Nós vimos tanta coisa boa ontem. Ontem, eu acredito que a aula de ontem, ela já impactou a vida de muita gente. Ela já abriu o entendimento de muita gente para o conhecimento bíblico, entendendo que a Bíblia ela não deve ser reescrita, a Bíblia deve ser relida, lida de uma maneira melhor, de uma maneira com entendimento, com consciência,
com sabedoria, com conhecimento. É aí que faz toda a diferença, não é? Pois bem, o que a gente viu ontem, né? O que foi que nós vimos ontem? Ontem nós falamos de Provérbios 25:2, né? E que fala que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos homens é esquadrinhar. E é justamente isso que nós estamos fazendo nessa jornada Haja Luz, a Bíblia como você nunca viu. Nós estamos esquadrinhando. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu entendo que quando Deus fala isso, né, ali em Provérbios 25:2, que ele tem alegria, ele tem regozijo, né, a glória dele é encobrir as coisas. Por quê? Isso é um fato, eu confesso com todos vocês, que é um fato que eu já pensei muito na minha vida. Por quê? Não é? Que o Senhor tem esse desejo mesmo, ele tem felicidade, ele tem prazer em esconder coisas de nós. É porque, na verdade, não é que ele tem prazer em esconder as coisas de nós. Ele tem prazer em nos ver procurando as coisas que ele escondeu. Por que ele tem prazer em nos ver procurando aquilo que ele escondeu? Porque quando nós procuramos, quanto mais nós procuramos, mais nós encontramos a ele, mais nós encontramos a essência dele. E é por isso que você está aqui comigo agora. Por isso que você está nessa jornada. Porque você quer conhecer a Bíblia mais profundamente, você é apaixonado pela palavra de Deus, você é apaixonado por Deus, você é apaixonado por Jesus. E aí, quando você conhece, quanto mais você se aproxima da palavra, quanto mais você entende a palavra, quanto mais você vive a palavra e entende ela, mais você entra na mente do próprio Deus. Então é por isso que você está aqui e é por isso que o Senhor tem prazer em esconder as coisas de nós, conforme fala em Provérbios. Porque Ele vai mirar em nós e procurar, né, dentre a terra, quais são aqueles que sabem aonde tocar na palavra. Por falar nisso, ontem nós vimos o que era a orla, ontem nós falamos sobre a questão da orla de Jesus. Quem não assistiu, gente, vocês têm que correr lá e assistir, porque a live ela vai sair, todas as lives vão sair do ar nesse domingo. Vai ficar só até domingo para você ver. Então, se você não viu ainda a live de ontem, né, a aula de ontem, pega pela madrugada, amanhã, vai lá e vê, porque nós falamos tantas coisas. Nós falamos sobre a palavra eu sou, né? Quando Deus fala para Moisés, e na tua Bíblia a tradução é eu sou, né? Eu sou o que sou. E aí ontem a gente viu tantas coisas assim relevantes, importantes, que transformou o entendimento de todas as pessoas, de tanta gente, quando viu qual era de verdade a origem dessa palavra eu sou o que sou, quando Deus fala para Moisés. Ontem também nós falamos sobre o Vainahem. Quem não viu, vai lá ver. O Vainahem é aquela palavra que está lá em Êxodo 6, se não me engano agora, que fala que Gênesis capítulo 6, que fala quando Deus se arrepende de ter feito o ser humano. E aí nós vemos aqui algo tão transformador, algo tão poderoso, que mudou completamente a mente de todo mundo em relação a essa passagem bíblica. E vimos o que é que Deus de verdade quis dizer com essa palavra, que é Vainahem, e não quer dizer se arrependeu de verdade, né? Então, você está aqui comigo porque você quer ter uma nova perspectiva. Eu nem digo nova, você quer ter uma perspectiva real de leitura bíblica e muito mais profunda. E hoje nós temos algo imperdível. Nós temos mistérios, nós temos códigos revelados no Getsêmani. Nós vamos falar hoje sobre Jesus no Getsêmani. Nós vamos falar sobre a qual cálice ele está se referindo quando ele pede ao Senhor que, se possível, afaste dele aquele cálice. A gente vai ver isso. Você sabia que Jesus estava se referindo a um cálice? A um cálice específico? Ele estava se referindo a um cálice específico. Então, espera aqui um pouquinho que você vai saber sobre isso. Nós vamos falar também, não é? Por que foi que Jesus suou sangue ali no Getsêmani, nessa última noite, poucas horas dele ser preso? O que aconteceu? Por que ele suou sangue ali de verdade, não é? E mais, nós vamos entender qual a importância de ter sido no Getsêmani. Por que não foi em outro lugar? Por que não foi no templo? Por que não foi em outro local, né, que Jesus tanto andou? Mas por que
tinha a importância de ter sido no Getsemane e o que isso vai refletir na sua vida e transformação para a sua vida. Vamos parar aí? Não, não vamos parar aí não, tem mais. A gente vai falar também agora, e essa vai ser já nosso primeiro tema, sobre o portal do inferno, ou as portas do inferno. Quando Jesus está com seus discípulos lá em Cesareia de Filipe, ele fala para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que Jesus estava referindo? O que ele estava dizendo de verdade? Sabe que esse texto ele é incompreendido através de séculos. Ele é incompreendido através de séculos. E hoje, vou contar para vocês, hoje, pela primeira vez na minha história, na história da Carla, da professora Carla, pela primeira vez na minha história, eu vou contar para vocês, vou revelar esses dois segredos para vocês, o do Getsemane e dos portais do inferno. Por quê? Porque isso é um assunto que eu, há 15 anos da minha vida, eu trato dele lá em Israel, com os meus grupos em Israel. É só lá, quando as pessoas vão comigo para Israel, que eles ficam sabendo de todos esses códigos, esses segredos que tem atrás dessas passagens bíblicas. Então hoje, de forma inédita, por causa dessa jornada Haja Luz, a Bíblia como você nunca viu, é que eu vou trazer esses códigos para vocês, tá? Então já aproveitando que você está aqui no canal, já chega aí, já dá o seu like, por favor, já chega dando seu like, às vezes depois a gente esquece. Você até quer dar, né? Você até está na intenção de chegar e pensa, nossa, ontem eu esqueci, né, de dar o like lá na aula, então hoje eu vou dar. E você chegou aqui pronto, preparado para dar o like, mas a aula começa e aí você se esquece. Então aproveita, já chega, dá seu like. Se você também não é inscrito aqui no canal, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo, vai lá e se inscreve. É só clicar no botão se inscrever. Aproveita, clica o sininho também, porque toda vez que tem vídeo novo, a gente tem vídeo a semana inteira, a notificação do vídeo vai para você, tá? Bom, preciso lembrar mais uma coisa para você aqui, né? Só tomar uma aguinha. Eu preciso lembrar uma coisa muito importante para você que você não pode perder. Nós temos uma promoção aqui na nossa jornada que é imperdível. E você vai ficar sabendo amanhã, na nossa última aula da jornada, como que você vai fazer para concorrer a essa perspectiva que a gente está fazendo aqui. Então, o pessoal vai colocar, se você não viu ontem, você vai ver agora o que é que você pode concorrer, o que você pode ganhar. Vai um videozinho aí para você ver agora. Vamos lá, quem não viu vai ver agora. Então, gente, viu aí? Quem não viu ontem, quem não assistiu a aula de ontem vai ficar sabendo agora. Você pode concorrer a uma viagem a Israel em 2022 comigo, né, me acompanhando, ou eu acompanhando você do jeito que você quiser, em Israel agora 2022, com tudo pago. Então você tem a possibilidade, você vai ter a possibilidade de concorrer a essa viagem. Como que vai ser isso? Amanhã, tá bom? No finalzinho da nossa aula de amanhã, eu vou explicar como você pode concorrer. Então você não pode perder. Fica aqui até amanhã com a gente e você vai ver, com certeza, Deus tem algo para você. Pega aí na tua casa que Deus tem algo para você. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos lançar luz em pontos transformadores, em pontos impactantes, que como eu já falei, eu só falo sobre esses temas que eu vou falar aqui agora, lá em Israel, né? Sobre a questão de Pedro, as portas do inferno, Jesus no Getsemane e tudo mais. Então nós vamos começar aqui agora, tá? Mas antes de começar, eu quero colocar uma imagem para você. Uma imagem que me mandaram ontem. Gente, vocês têm que ver essa imagem aí, tá? Deixa eu ver aqui com o pessoal se a imagem tá aí, tá bom. Vocês estão vendo um desenho. Esse desenho, quem fez foi a Anelisa, filha do Jair. Ela mandou para mim, o Jair mandou para mim esse desenho ontem. Estão vendo aí? É a minha cara, né, gente? Ó,
tem óculos, tem óculos, tem o cabelinho clarinho, tem o que mais, né? Ela me botou um pouco careca, né? Mas olha que desenho lindo da Ana Elisa. E aí o Jair mandou para mim e disse o seguinte, que a Ana Elisa, ele só não falou a idade dela, 8 anos, né? A Ana Elisa tem 8 anos, assistiu e assiste todas as lives com os pais, e aí ele colocou lá que ela faz as letras hebraicas, me acompanha melhor do que até eles. Então ele mandou para mim, achei aquilo tão maravilhoso, um carinho tão lindo, uma criança de 8 anos de idade apenas acompanhando uma live como essa, acompanhando uma jornada como essa. Você tem noção do que vai acontecer com a Ana Elisa daqui a muito pouco tempo? Não é? Essa menina com apenas 8 anos estando nos acompanhando com matérias tão profundas da palavra de Deus. Você tem noção da transformação que vai ser na vida de Ana Elisa daqui a alguns anos? Porque essa palavra verdadeira, pura, santa, está indo direto para o coração dela e ela transformando isso tudo ainda em desenho, ela está guardando na sua memória, no seu interior, na sua mente. E aí eu quero aproveitar e dizer para você uma coisa. Quero te contar uma coisa aqui muito interessante. O nosso canal aqui, o canal da professora Carla Damasceno, ele nasceu por causa de uma criança, como a Ana Elisa. Foi por isso que o nosso canal nasceu, eu acho que aproximadamente há 4 anos atrás, se não me engano. O que aconteceu? Eu quero contar brevemente para você. E como que Deus fala na boca das crianças e como que Ele opera, né? É tão importante a gente ouvir a criança. Gente, há mais ou menos 4 anos atrás, eu fui ao Rio de Janeiro para dar uma aula num local chamado Campo Grande, no Rio de Janeiro. Então eu fui lá dar uma aula nessa igreja em Campo Grande. E o casal que me assessorou ali, né, muito querido, eles me buscaram no aeroporto, me levaram até o local da igreja onde eu ia ministrar e eles levaram a criança deles. Agora ela já é uma pré-adolescente, mas na época era uma criança. Levaram a criança, não é? E ela assistiu toda a aula que eu dei lá, foi apenas uma noite. Eu dei essa aula lá e ocorreu que eu dormi na casa desse casal durante a noite. Passei a noite lá para no outro dia voltar para minha casa. E nessa noite que eu dormi lá, essa criança, que ela estava com 10 anos na época, ela virou para mim e falou assim, ô professora Carla, eu queria tanto te ouvir mais vezes. Eu achei aquilo impactante, porque eu não fui falar para crianças, eu fui falar para os adultos. Mas como ela assistiu a aula, ela ficou assim, ela se ligou no tema, ela se ligou na Bíblia. Ela falou, eu queria tanto te ouvir mais vezes. Como que eu posso fazer para te ouvir mais vezes? E eu falei, mas a tia Carla volta, né? Não, mas eu quero te ouvir todos os dias, foi o que ela me falou. Eu falei, você pode me telefonar, você pode mandar um WhatsApp, a gente pode se falar todos os dias. Ela disse, não, eu quero assistir às suas aulas. E ela falou para mim o seguinte, por que você, tia Carla, não abre um canal no YouTube? E aí na época eu falei para ela assim, não, Gabi, eu não sei mexer com isso, não sei como é que mexe com essas histórias de canal de YouTube, como é que faz. Vai ser muito difícil para mim. Geralmente eu não lanço palavras assim, mas eu falei essa palavra. Vai ser muito difícil para mim. Tia Carla não sabe como mexe com o YouTube, como mexe com o canal, como mexe com essas coisas. Sabe o que essa menina me falou? Vocês sabem o que a Gabi me falou? Ela falou, não tem problema, eu abro para a senhora. Ela falou desse jeito. Não tem problema, eu abro, eu vou aprender e eu vou abrir o seu canal. Gente, eu voltei para minha casa no dia seguinte com as palavras dela na minha memória. E eu não me apartei daquelas palavras. Na sensação de que eu estava faltante com ela, de que eu tinha que produzir alguma coisa, ao menos para ela ver, para ela assistir. Então, na semana seguinte, eu tinha uma assessora que me ajudou a abrir o canal no YouTube. E eu comecei a fazer os vídeos por causa dessa menina de 10 anos lá do Rio de Janeiro, da região de Campo Grande. Então eu sou muito grata à família dela, né, Angélica, e o pai e a ela, porque hoje nós chegamos agora, nesse momento, com tantas oportunidades de levar a palavra de Deus não apenas para ela, mas para tantas pessoas. Então aproveite que você está aqui, a gente vai começar já a nossa aula.
Aproveite que você está aqui e se inscreva. Honre a essa criança de 10 anos de idade que trouxe essa grande oportunidade para você, para a sua vida e para tantas outras pessoas. Aproveite e se inscreva agora de uma vez, tá? Antes da gente começar. Então, começando, já vamos lá para o quadro. Porque eu tenho algo para mostrar para você aqui agora. Quero te dizer uma coisa. Por que você, às vezes, pensa assim, poxa vida, eu queria tanto entender a Bíblia de uma forma mais profunda, como a Carla entende. As pessoas mandam isso para mim. Carla, de onde é que você sabe tanta coisa? De onde é que você tira tanta coisa? Né? Para poder extrair todas essas verdades, esquadrinhar a palavra de Deus da maneira que você esquadrinha a palavra de Deus e chega nessa transformação gigante. Eu vou falar duas coisas para vocês, o que é que pode estar te faltando, tá? Nós vamos entrar no texto agora, mas antes do texto eu quero te falar isso. Nós vivemos dentro de uma perspectiva, tá, ocidental. Essa é a perspectiva que nós vivemos. Enquanto que a perspectiva da Bíblia, ela é totalmente oriental. Nós vivemos em mundos praticamente opostos. A perspectiva da Bíblia, ela não foi escrita aqui no Brasil, ela não foi escrita na China, ela não foi escrita nos Estados Unidos, no Canadá, em algum país da Europa. Não, a Bíblia foi escrita em Israel em uma perspectiva totalmente oriental, a partir, por exemplo, da escrita da Bíblia. A escrita da Bíblia também já nos conta algo fantástico, fenomenal. Então, dentro dessa perspectiva, as coisas mudam. Porque quando você olha para as Escrituras, quando você abre os textos bíblicos, você vai pegar a sua própria perspectiva. Como, por exemplo, muitas pessoas falaram para mim ontem, não é? Quando eu estava analisando as mensagens, antes de falar sobre a orla de Jesus, por exemplo, né? Muitas pessoas falando assim, não, eu tenho certeza que tinha tanta gente perto de Jesus e a mulher estava tão debilitada, há tantos anos, 12 anos, né, com hemorragia, ela estava tão debilitada que ela deve ter tocado em qualquer lugar. Por que as pessoas falaram assim? Né? Ou outras pessoas falam, não importa onde foi que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, o importante é que ela tocou. Por que as pessoas cometem esse, eu não diria erro não, tá? Essa inocência, vamos colocar essa palavra, vai ficar melhor, né? Porque as pessoas são tão inocentes quando estão estudando as Escrituras? Porque ela percebe as Escrituras conforme a perspectiva dela, a perspectiva na qual ela foi criada, cresceu, que é a nossa perspectiva chamada ocidental. Então, é claro que o Espírito Santo, ele vai te revelar muitas coisas. Óbvio que vai. É claro que vai, em qualquer língua, em qualquer perspectiva ocidental que você tiver. Mas tem coisas, eu estou falando do esquadrinhar. Você está me entendendo? Eu estou falando do esquadrinhar, eu estou falando do ir mais fundo, eu estou falando do tocar no lugar certo, do tocar no local certo da palavra, para que você tenha uma conexão com Deus muito maior do que poderia ter. Então, a perspectiva. Depois, a gente tem 4 pontos aqui que eu quero falar para você, tá? Que vão te ajudar. Olha, eu estou te dando segredo aí, hein? Estou te dando um monte de segredo. Primeiro, dentro da perspectiva, então, oriental, você tem que entender a cultura na qual a Bíblia foi escrita. Não foi escrita na minha cultura, na nossa cultura. Teve uma outra cultura na qual ela foi escrita, tá? Segundo ponto, a cultura na qual a Bíblia foi escrita tem uma história, passa por uma história. Então, esses 2 pontos, eles são muito interligados. A cultura do povo da Bíblia, a história do povo da Bíblia faz toda a diferença. Aí depois, né, não exatamente depois, mas tudo unificado, não tem nenhum ponto aqui que é mais importante que o outro, todos estão no mesmo nível de importância, é a língua. Né? A língua. No nosso português, né, a letra A simplesmente significa um som A. A letra B simplesmente significa um som B. Enquanto que a língua bíblica
cada letra é um universo de ensinamento, é uma história sendo contada em cada letra de cada palavra. E quando as letras são unificadas, né, quando elas são conjugadas entre si, então nós temos ainda o que a gente chama de história por trás da história. A língua precisa ser relevante. E 4, o país aonde ela foi escrita. Quando você, então, leva em consideração que a Bíblia não foi escrita aqui no nosso país, então você começa a prestar atenção que até a alimentação desse outro país na qual a Bíblia foi escrita também pode te ajudar a contar uma história atrás da história. Então, quando nós unificamos a cultura, que não é qualquer cultura, é a oriental, mas não é qualquer cultura oriental, é a cultura que nós chamamos de cultura judaica. A história, que também não é qualquer história, é a história de Israel, de um povo, do povo hebreu. Tá? A língua, que não é qualquer língua também, é a língua hebraica. Tá? Com mais o país que é Israel, porque Israel então vai ter a sua própria geografia, que também conta história. Você vai ver agora a geografia fazendo diferença no seu entendimento bíblico. Então, quando você tem todos esses pontos juntos, você tem uma coisa que eu chamo de quarta dimensão da Bíblia. Vou colocar aqui, tá? Quarta dimensão da Bíblia. A quarta dimensão da Bíblia, na verdade, ela é como se a Bíblia se tornasse na sua frente um holograma. Sabe aquele holograma? Quem não sabe o que é holograma vai se lembrar lá daqueles filmes antigos, né? Não vou falar muito não, né, gente? Senão vai revelar a minha idade, né? Mas quem gosta aí de Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, e já assistiu esses filmes bem antigos, de 30 anos atrás, o holograma é quando aquele robozinho, né? Acho que é D2, S2, não sei como é que chamava o robozinho, ele chegava e jogava sobre a mesa a imagem de uma pessoa, a princesa Leia, pedindo socorro. Né? E aí você via a imagem da pessoa em cima da mesa, conversando, falando, pedindo socorro, mas a pessoa não estava ali. Isso é holograma. Então, com todos esses 4 pontos, né, a cultura, a história, o país e a língua, com esses 4 pontos, você consegue ter esse holograma da Bíblia. É como se ela estivesse ali nas suas mãos e você vendo ela, vendo aquela história na 4ª dimensão. E aí você consegue ver de verdade tudo o que está acontecendo ali, tá? Então, bora lá para o nosso primeiro texto. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Onde é que está o nosso primeiro texto? Mateus 16, 13 e 18. Vamos lá que a gente vai... Está aqui já? Esse é o grandão. Ah, esse é o grandão? Então tá, Mateus 16, 13 a 18. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos lá. Mateus 16, 13 a 18. Deixa eu só, ele não estava marcado. Então vamos lá no Mateus. Eu vou pegar esse texto. Ele é muito importante você entender alguns pontos sobre esse texto, tá? Ele diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele estava perguntando para os discípulos quem ele era, né? O que as pessoas falavam sobre ele. E eles lhes responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou alguns dos profetas. E ele fala: mas e vocês? Falando para os discípulos: quem que vocês dizem que eu sou? E aí respondeu para ele Simão Pedro, dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Bom, conjugado a esse texto, eu quero entregar um texto para você aqui, que você jamais sequer imaginou que esse texto tem ligação direta
com esse texto aqui de Cesareia Marítima, de Pedro declarando quem é Jesus, de Jesus falando que a igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Olha esse texto aqui, de Isaías 9. Isaías 9 vai dizer: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Guarda esse versículo, tá? O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes grande luz. E aí o texto continua, e ele, no versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu. Todo mundo conhece esse versículo. Um filho se nos deu. O governo está sobre ele. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu tenho absoluta certeza, e eu quero que você, meus protagonistas, coloquem aí se você tinha ideia que esses dois textos estão interligados um com o outro. Quero saber se você tinha ideia disso. Que esses dois textos, Mateus 16, que conta a história de Jesus e Pedro em Cesareia de Filipe, tem a ver com esse texto que nós colocamos até em quadros, né? E seu nome é Conselheiro, Príncipe da Paz, maravilhoso. Você sabia que esses dois textos têm conexão? E que esses dois textos vão mudar sua perspectiva de leitura de Bíblia agora, e que esses dois textos vão transformar a tua mente, mudar o terreno da sua mente agora em relação à perspectiva da Bíblia, conhecimento de Deus, conhecimento de Jesus e o poder dessa passagem. Nós vamos entender isso aqui agora. Pontos a observar. Quais são os pontos a observar? Tá? Primeiro ponto que você precisa observar. A que portas do inferno Jesus se refere? Anota aí, tá? Quem gosta de fazer as nossas apostilas, anota aí. A que portas do inferno Jesus está se referindo? Segundo ponto que você vai anotar, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: o que dizem as pessoas sobre quem sou eu? Quem é o Filho do Homem? Né? E o terceiro ponto que você vai anotar, eu já falei aqui agora, o que é que Isaías 9 tem a ver com tudo isso? Né? Principalmente Isaías 9, versículo 6. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. O que é que tem tudo? Quais são as conexões entre esses dois textos? Mas eu vou contar só para aqueles que colocarem aí, hashtag protagonista, tá? Ou eu sou protagonista, ou míssel até o fim, porque agora nós vamos começar uma sequência, não é um só não. Não é um só não. Nós vamos começar uma sequência de mísseis. Vai um atrás do outro, sem parar para você. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber aqui, tá? Você nunca vai compreender esse cenário de jeito nenhum, de forma nenhuma. Você nunca vai compreender esse cenário sem entender essa parte aqui, ó. Cultura, história, língua, país. Você precisa unificar isso tudo. É isso que vai te dar ferramentas e elementos para você poder entender tudo isso. Cultura, história, local geográfico. É isso que vai te ajudar a ter esse holograma da quarta dimensão da Bíblia. E é por isso, né, que eu trouxe para vocês hoje um depoimento. Tá? Eu tenho um depoimento aqui para você ver. De pessoas que estudam comigo na quarta dimensão da Bíblia, como que eles veem a Bíblia, como que foi transformado a visão, o estudo, a vida. Vamos colocar 2 minutinhos para você ver. Dá uma olhada lá. Eu lia a Bíblia e não entendia quase nada. E isso me deixava triste, desanimada de ler a Bíblia. E quando eu descobri o curso, eu percebi que havia a possibilidade de eu ter um progresso muito grande na leitura da palavra. Eu fiquei assim apaixonada com tantos códigos que ela
Ela passou pra gente ali e eu fiquei sem acreditar que tinha isso tudo na Bíblia, coisa que ao longo dos anos eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha notado. Então para mim foi assim, maravilhoso. E eu indicaria a todos que desejam fazer esse curso, esforça e faça esse curso. Obrigada, professora Carla Damasceno, pelo seu amor, pelo seu empenho, pela sua dedicação. A sua vida é um presente para mim. Muito obrigada. A partir do momento que eu fiz o curso, comprei o curso, tem as aulas de hebraico maravilhosas. E eu queria compartilhar com você que realmente me despertou. Eu fiquei assim encantado com as novidades, com as surpresas, com as revelações, que é a palavra mais correta, que existe na Bíblia. E eu transformei minha vida, porque de afastado que eu estava, hoje meu comportamento mudou muito em respeito a esse novo aprendizado. Vale a pena fazer esse curso. Na minha opinião, com essa idade que eu estou, é o melhor curso que eu já fiz. Então, gente, podemos ir, né? Já está tudo ok. Então, gente, os nossos alunos, eles ficam doidos com tudo que a gente apresenta lá no nosso curso da Quarta Dimensão. Mas vamos lá, eu gostaria que vocês vissem um pouquinho dos depoimentos deles, tá bom? Para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Não é uma coisa que vem de mim, é algo que vem dos próprios alunos, para vocês saberem como que é transformador essa perspectiva, esse holograma, a quarta dimensão da Bíblia. Pois muito bem. Muitas vezes a posição geográfica e a história do lugar vai te contar tantas coisas que o texto não está te contando. O texto, né, aqui de Mateus não está nos contando, porque não tem nem como, né? A própria palavra fala que tudo o que aconteceu não tinha páginas no mundo que caberia contar toda a história. Então a gente tem que lançar mão de alguns recursos, que são recursos geográficos, da geografia, da história, para entender o que o texto está nos contando. E aqui, Jesus está nesse lugar com seus discípulos. O lugar geográfico vai te ajudar demais, mas demais, a esclarecer esse texto aqui, tá? E esse texto, ele é polêmico em muitos seminários teológicos, há séculos, não é de hoje não, há séculos. Mas vamos lá, primeiro, onde Jesus estava com esse povo? Jesus estava num local chamado Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica exatamente na região de Zebulon e Naftali. É essa região de Zebulon e Naftali que Isaías 9 está se referindo. Um povo que vivia em trevas, um povo que vivia sobre julgo. É essa região, Zebulon e Naftali. Cesareia de Filipe ficava exatamente. Cesareia foi uma cidade erigida em torno de um Partenon. O que é Partenon? Partenon é vários altares a vários deuses gregos, tá? Que ficava nos pés do Monte Hermon. Então eles erigiram vários altares há séculos atrás, antes dessa passagem de Jesus com Pedro e seus discípulos ali. Eles erigiram vários altares nesse local chamado Cesareia de Filipe, que ficava bem aos pés do Monte Hermon. Então, nos pés do Monte Hermon tinha uma grande e enorme montanha de pedra. Dentro dessa montanha de pedra tinha uma gruta que jorrava água, que tinha uma mina de água, que formava uma das nascentes do Rio Jordão, ali, nos pés do Monte Hermon, bem no templo, bem na Cesareia Filipe. E lá eles construíram um templo a um deus chamado Deus Pan. E aí a gente vai colocar aqui para você a imagem desse Deus Pan, ok? Bem aqui, ó. Essa é uma das imagens retratadas, né? Eu até escolhi uma imagem retratada um pouco mais light, um pouco mais leve, porque se você for pesquisar de verdade no Google a imagem do Deus Pan, eu não quis retratá-la aqui. A imagem real, verdadeira, desse ícone da mitologia grega. Então eu preferi trazer uma imagem um pouco mais leve, tá bom? Desse Deus Pan. Então vamos ver. Lá em Cesareia Filipe, que é onde Jesus está com esses discípulos,
era uma cidade que foi então erigida, não é? Aos pés do Monte Hermon, e saía de uma imensa pedra, que era quase uma montanha bem grande, saía uma imensa pedra, e dessa pedra tinha uma nascente de águas cristalinas. Essa nascente existe até os dias de hoje, não é? De águas cristalinas que ajudava a formar o Rio Jordão. E nessa cidade que foi erigida, eles ergueram alguns templos a alguns deuses. E um dos templos principais, da gruta principal, da gruta maior, que agora mesmo vou colocar a imagem para você ver, daqui a pouco, eles erigiram um templo, não, volta aqui, isso. Eles erigiram um templo a esse deus, da mitologia grega, chamado Deus Pan, ok? Esse deus, ele era, cadê ele? Volta com ele aqui. Esse deus, né, aqui é só uma representação, tá? Ele era metade homem e metade bode, tá? Metade homem e metade bode. E ele tinha chifres, não é? Ele andava com uma flauta na mão, tem uma história do motivo pelo qual, né, ele andava com essa flauta na mão. Isso é só uma representação, tá, gente? Por favor. E para aqueles que de repente vão falar, ai, misericórdia, eu estou contando uma história, tá? Então tinha uma flauta, tem uma história, o motivo pelo qual ele tem essa flauta, que não vem ao caso aqui, e ele era considerado pela mitologia grega, tá? Ele era considerado o deus dos bosques, das florestas, das grutas, das nascentes e do gado, do pasto, entende? E aí, essa mitologia colocou sobre essa cidade de Cesareia de Filipe algo muito ruim, porque a mitologia contava que pelas noites, pelas madrugadas, esse deus Pan, chamado Pan, ele saía dessa gruta que existia no pé do Monte Hermon, que minava dela água para alimentar o Rio Jordão. Ele saía dessa gruta pela madrugada, caminhava pelos bosques em busca de donzelas, não é? Para, na verdade, estuprar essas donzelas. E isso gerava um medo, um terror muito grande dentro das cidades. Até porque a ideia, se você for pesquisar no Google, a ideia da palavra estupro vem da ideia do deus mitológico grego Pan. É daqui que vem todo esse conceito terrível. Vem todo esse conceito terrível daqui. Inclusive, o conceito de orgias sexuais, também um deles vem da simbologia desse próprio deus Pan. Ele próprio era um símbolo também de uma outro tipo de orgia sexual chamada zoofilia. Por quê? Porque na história mitológica, que não é real, repito mais uma vez, não é real, é uma mitologia que acontecia naquela região e que apavorava as pessoas, porque existia um templo mesmo em Cesareia de Filipe dedicado a esse Deus que não existia, só existia na história, na cabeça das pessoas. E lá, ele próprio era a simbologia da união de Zeus. Zeus era o deus máximo do Partenon grego, com a união dele com uma cabra. E aí se transformou, né, essa união gerou o deus Pan. Então esse deus Pan era considerado filho de Deus, ou filho de Zeus. Estão me entendendo essa história? Estão me entendendo essa história? Por isso essa história é a primeira vez que eu conto aqui. Eu nunca contei, nunca falei sobre esse texto aqui no Brasil. Eu só conto esse texto lá em Israel, em Cesareia de Filipe, onde até hoje existem as ruínas dessa cidade, as ruínas de Cesareia de Filipe. Porque, de fato, é uma história séria, é uma história pesada, é uma história ruim. Por isso a terra de Naftali, a terra de Zebulon, andava em trevas, andava em sombras, porque toda aquela região de Cesareia de Filipe tinha medo desse deus Pan aqui. Bom,
Agora eu coloquei para você aqui, tá? A região dessa cidade, não é? Hoje em dia, você vai ver apenas ruínas, né, do lado de lá. Aqui, dá para mostrar aqui? O que saiu? Na outra câmera está saindo. Ok. Aqui você vê a grande gruta, né, o que sobrou dessa enorme pedra. Veja bem, é uma pedra, essa montanha é uma pedra gigantesca. Debaixo dessa pedra tem essa gruta gigantesca também, e debaixo dessa gruta saía então as águas, né? Tinha uma fonte de águas que alimentava o Rio Jordão. Era uma mina de água, bem aqui. E aqui nessa imagem você consegue ver a representatividade, né, antiga de que existia então, a gruta está aqui atrás, e existia um templo aqui que era dedicado então a esse deus Pan. Era esse templo que era dedicado a esse deus Pan. Daí, gente, você precisa entender uma coisa. O nome desse deus é Pan. E o medo, a palavra medo em grego é iko, tá? O nome do deus é Pan e a palavra medo em grego é iko. Se você junta pan mais iko, então você tem a palavra pânico. Ok? Existe a palavra pânico, medo do Deus Pan. É isso que é a palavra pânico. Por isso que a palavra de Deus fala, né? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Essa palavra, ela está muito se referindo a isso aqui. O verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo, todo o ico, seja do Pan, seja de quem for. Daí também vem a palavra pandemia. E por isso gera tanto temor nas pessoas, uma pandemia, porque também se origina aqui do Deus Pan. Então você vai estar entendendo agora em que lugar Jesus está. Jesus está exatamente, volta lá na rocha, fazendo favor para as pessoas verem, volta lá na rocha, Jesus estava exatamente aqui, ó, né? Jesus estava exatamente, na época de Jesus esse templo existia, volta na rocha com o templo. Na época de Jesus, esse templo ainda existia na rocha, na época de Jesus, tá? Então é para cá que ele vem com Pedro, com seus discípulos, se assenta ali, porque esse local que gerava tanto medo, tanto ico nas pessoas, né? Toda essa região, a cidade, era toda, a partir dessa montanha, toda a cidade foi construída. Então essa cidade ela era regida pelo medo do Deus Pan, que controlava esse medo do Deus Pan, controlava até o comércio dessas pessoas, a vida diária dessas pessoas, e elas acreditavam que Pan era o verdadeiro filho de Zeus, com Z, tá? Então, por isso, você vai ver lá em Isaías 9, falando que essa região, né, de Zebulon e Naftali, que é exatamente a região intrínseca de Cesareia de Filipe, era uma região da sombra da morte, por causa dessa história que aconteceu ali. E o povo que estava ali nessa região de Zebulon e Naftali andava sobre grandes trevas. Entendendo então todo esse contexto de qual o lugar que Jesus e seus discípulos estão, você vai entender comigo aqui agora uma coisa muito importante. Esse bocal, né, essa gruta tenebrosa, gigante, sabe como ele era conhecido? Era conhecido como Portas do Inferno, ou Portal do Inferno. Por que era conhecido como Portas do Inferno ou Portal do Inferno? Olha ela aqui, bem agora, né, sem o templo. Porque lá dentro, né, do templo, eles levavam, conta a história, animais, bodes, cabras, para se sacrificarem. Ainda não é conhecido, não é atestado ainda, mas se entende que também se levava virgens ali para serem sacrificadas também. Um pânico não é instalado por nada, né? Ele é instalado por uma coisa que de fato acontece. Então toda a cidade, toda a região
andava com muito medo desse lugar chamado Portas do Inferno, ou Portal do Inferno. Esse era o nome conhecido desse lugar específico. Então, é aqui que está Jesus, junto com os seus discípulos, tratando desse assunto, tratando desse texto que nós lemos aqui em Mateus 16. É ali que eles estão, ok? Bom, e aí? Olha o que acontece, que coisa fantástica que acontece. Agora você já entendeu aonde Jesus está? Agora você já entendeu a cultura daquele lugar? Agora você já entendeu a história desse lugar? E agora você entendeu a geografia desse lugar. Então eu tenho absoluta certeza que você já está começando a fazer na sua mente várias ligações, né? Tua mente aí já está cheia de ligações, tá ou não tá? Vocês já estão fazendo conexões. Tenho certeza, porque vocês são um povo assim de protagonistas, né? Vocês são protagonistas aqui comigo. Vocês não são desistentes, vocês são resistentes. Agora, olha aqui que show, né? No versículo 13 de Mateus, Jesus pergunta, né, para Pedro, né? O que vocês dizem que eu sou? Porque primeiro ele pergunta o que as pessoas dizem. Você é o Elias, você é isso, você é aquilo. E Jesus fala, não, quero saber de vocês. O que é que vocês, meus discípulos, estão dizendo sobre mim? Gente, a resposta de Pedro, ela foi uma resposta, eu podia dizer assim, exponencial, estratosférica. A resposta de Pedro não foi uma resposta qualquer não, gente. Muita gente passa por esse texto e acha que a resposta de Pedro foi uma resposta qualquer. Uma resposta, tipo assim, saiu na hora. Ops, saiu na hora. Não, a resposta de Pedro foi míssel. Se eu tivesse lá, eu ia falar assim, #míssel, Pedro. Acertou. Porque a resposta dele foi valiosíssima. O que Pedro responde? Pedro responde assim, tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. É isso que Pedro responde. Pedro está respondendo isso para Jesus em um local onde o povo imaginava que o filho de Zeus era Pan. Mas quando Pedro chega com essa palavra, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, Pedro começa a quebrar, ele começa a desinstalar aquele demônio existente naquele local. Ele começa a quebrar todos os grilhões que aconteciam naquele lugar com a palavra que sai da boca de Pedro. Sabe por quê? Porque palavra constrói, palavra chama a realidade, palavra chama as coisas à realidade. Não que aquela palavra não era a realidade, mas a palavra precisa ser dita, a palavra precisa ser confessada, a palavra precisa ecoar nos ares, porque ela tem um efeito extremamente poderoso, extremamente efetivo ali. Pedro confirma naquela região, na região de Cesareia de Filipe, ele confirma quem é Jesus. Quem é o Filho de Deus. Deus com D, não o Filho de Zeus com Z, mas o Filho de Deus e vivo. Ele confirma ali que toda essa história de Deus com letra minúscula, Deus Pan, e tudo aquilo que acontecia naquele arredor, aquilo tudo era mentira, aquilo tudo era ruína. Aquela cidade vivia em sombras, vivia no vale da sombra da morte, sem base, sem nada. Eles estavam sobre um jugo que eles não precisariam estar. A palavra de Pedro vem como um trovão, vem como um relâmpago, ela vem para quebrar todas as coisas. Por isso Pedro tem a resposta de Jesus, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí a gente vai ver que Isaías 9:2, que nós acabamos de ler, fala o seguinte, o povo que andava em trevas, viu grande luz. É isso que Isaías fala, quando a gente vai continuando no versículo de Isaías, capítulo 9. O povo que andava em trevas, ele de repente, ele vê grande luz. Por quê? Porque quando Pedro fala sobre isso, gente, a luz vem exatamente naquela hora, quando Pedro declara
quem é Jesus naquele lugar. Gente, nada que Jesus faz, nada que Jesus fala e é à toa, está fora de contexto, está fora de encaixe, ou está fora de lugar. Jesus usa todos os elementos que ele tem de geografia, de história, de contexto, de elementos da natureza até, para poder nos contar uma história, para poder quebrar grilhões, para poder trazer luz sobre todas as coisas. E ele poderia falar sobre isso em tantos outros lugares, ali dentro de Israel. Mas Jesus escolhe Cesareia de Filipe, uma região que estava andando sobre o jugo da morte, da sombra da morte, sobre trevas. Ele precisava estar ali. Ele precisava levar luz para aquele lugar, para que as pessoas recebessem misericórdia, vivessem da misericórdia e tivessem um encontro com o verdadeiro Filho de Deus. Aquelas pessoas que andavam sobre o jugo do Filho de Zeus, com a letra Z. Então Jesus vem, quebra o jugo que havia sobre essa região de Naftali e Zebulon. Jesus quebra a vara que feria os ombros desse povo. Ele quebra o cetro opressor que estava sobre aquele templo do Deus Pan. E agora então, quando Pedro faz essa declaração, você então agora consegue entender. Respira comigo, faz assim, respira junto, porque lá vem míssil. Agora você consegue entender um versículo de Isaías que todas as pessoas, muitas pessoas que eu conheço, têm quadros na sua casa. Tem quadros, colocam em quadros maravilhosos, lindos na sua casa, que é esse versículo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. O que as pessoas ali conheciam era medo, era pânico, era jugo, era ferida sobre os ombros, era temor, era estar sobre um jugo que eles certamente não queriam estar, mas sobre um jugo de um filho mitológico de um Deus mitológico. Um filho que não existia, de um Deus que não existia. Mas agora chega na cena o Filho do Deus Todo-Poderoso. E aí muda toda essa história. E agora, então, a gente pode entender com muita clareza, com muita força, o que é de verdade o entendimento sobre isso. Mas a história não para. A história não para aí. Você começou a entender. Aqui a gente só começou, né? A história não para aí, não. Esse reconhecimento de Pedro sobre quem é Jesus nesse local, estratégico até o último grau, estratégico até o último nível, esse reconhecimento de Pedro em relação a Jesus, quebrou grilhões? Quebrou grilhões. Quebrou, né? Paradigmas e tudo mais que você pensar na tua cabeça que vai quebrar, não é? E é muito importante, eu quero até fazer um adendo aqui para você, o que sai da nossa boca, o que sai da sua boca, o que sai da sua boca traz luz sobre a sua casa, traz luz sobre a sua vida, traz luz sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida de trabalho, sua vida na escola, a sua vida de relacionamento familiar, a sua vida de relacionamento no seu trabalho. O que sai da sua boca, o que saiu da boca de Pedro trouxe luz para toda aquela região, porque trouxe o verdadeiro Filho de Deus. Ele quebrou grilhões. Essa palavra, essa frase de Pedro não foi à toa. Mas, vem também a resposta de Jesus. E aí a resposta de Jesus é: Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Bom, as portas do inferno, você já sabe a que Jesus estava se referindo. E é claro
que ele se referia àquela porta de inferno de Cesareia de Filipe, mas também ele se referia a portas de inferno que existem em tantas outras Cesareias de Filipe esparramadas pelo mundo afora. Talvez não com esse nome de Cesareia de Filipe, mas portas do inferno que muitas pessoas vivenciam em tantos locais. Em tantos locais. E elas precisam, naqueles locais que elas vivenciam isso, elas precisam pronunciar, elas precisam lançar a palavra de quem é Jesus naquele lugar. E estabelecer o trono de Jesus no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em tudo que você faz. E aí, as portas do inferno não prevalecerão contra você, que também é igreja. Contra você. Aprenda a declarar, aprenda a falar, aprenda a liberar a palavra, como Pedro liberou a palavra ali em Cesareia de Filipe. Então nós já entendemos, mas a palavra de Jesus é: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Vou dizer uma coisa para você, esse pequeno texto, essa pequena frase, nem é um texto, essa pequena frase que Jesus fala, trouxe tantas divergências no mundo cristão, porque cada um estava entendendo uma coisa. Cada pessoa estava entendendo uma coisa, não é? Eu já vi várias linhas teológicas entendendo essa fala de Jesus de tantas formas, mas nenhuma delas se preocupou em ver a história, em ver a cultura, em ver a geografia, em ver o que acontecia naquela região. Nenhuma dessas linhas teológicas se preocupou em pegar esses 4 elementos da quarta dimensão e trazer uma quarta dimensão verdadeira e real sobre o que Jesus diz. Eu mostrei para você aqui agora que essa porta do inferno que acontecia lá em Cesareia do Filipe, chamada, né, porta do inferno em Cesareia do Filipe, ficava numa gruta de uma grande pedra. Na verdade, é uma montanha, mas essa montanha é uma pedra única, gigante. E no fundo dessa pedra sai essa mina de água, que é uma das nascentes, né, do Rio Jordão. Sai de dentro dessa pedra gigante. Quando Jesus olha para essa pedra gigante, ele olha para Pedro e fala: Pedro, tu és pedra. Ele está falando para Pedro: olha, Pedro, você é como é. Você, Pedro, você é como essa pedra. Você é forte, você é rocha, você tem força. Você é como essa pedra. Mas Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus não estava se referindo a Pedro. Não no meu entendimento. Não no meu entendimento. Sabe por quê? Porque eu não sei se você se lembra da pedra que rolava no deserto junto com Moisés, e Deus ordenava Moisés, às vezes, para ferir a rocha ou a pedra, e aquela rocha minar água para alimentar toda a nação de Israel. E outras vezes Deus falava para Moisés apenas falar a essa rocha, e a rocha liberava, a rocha era uma fonte de água, né? Que liberava água para toda a nação de Israel beber, saciar, e a água salva. Se você está num deserto e te falta água, com 3 dias você vai morrer. Aquela rocha lá no deserto com Moisés, não foi apenas 2 vezes que existiu essa rocha. A palavra de Deus fala que essa rocha rolava com Moisés. Essa rocha rolava atrás da nação de Israel por esses 40 anos que a nação de Israel passou no deserto. Eu tenho uma live aqui nesse canal que fala sobre isso. Você precisa assistir ela. Porque essa rocha, segundo o próprio Pedro, essa rocha é Jesus. Essa rocha que rolava no deserto, que Moisés bateu na rocha ou falava com a rocha e ela liberava água para a nação de Israel. Veja bem, aquela rocha no deserto, uma rocha que minava a água, aquela rocha minava água para a vida. Aquela rocha minava água para a salvação. Ela fala de Jesus. E quando Pedro está em Cesareia de Filipe, nessa rocha, essa outra pedra,
de Cesareia de Filipe, ele está relacionando, olha, eu sou a pedra verdadeira, eu sou a rocha verdadeira, não essa. Essa rocha, ela pode até dar água, que vai saciar um pouquinho a sede ali, mas quem beber de mim jamais terá sede, porque sou eu a rocha que mina água incansavelmente, incessantemente, não só para a nação de Israel, mas para todas as nações. E sobre esta rocha, que é Jesus, é que a minha igreja será edificada. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Pois é, gente. Pois é. Eu quero que você coloque uma hashtag agora. Já. Vamos lá? Hashtag Jesus é a rocha. Coloque aí, por favor. Hashtag Jesus é a rocha. Quero que você coloque isso aí, tá? Quero ver quantas pessoas vão colocar. A turma está aqui. Quantas não tem como eu contar, né? Mas eu quero saber se vocês estão lançando essa hashtag aí com força. Jesus é a rocha. Tá, meus protagonistas? Do jeito que você quiser. Jesus é a rocha, hashtag Jesus é a pedra, hashtag Jesus é minha água, hashtag Jesus, do jeito que você quiser, tá? E aí você vai entender. Vamos ver. O pessoal está colocando ali para mim, para eu poder ver, tá? Tá girando. Isso aí, gente. Vamos lá, meu povo. Hashtag Jesus é a pedra, Jesus é a rocha, ou Jesus é a minha rocha. A gente precisa pronunciar, a gente precisa falar. Vamos colocar isso em prática, coloque aí. Vamos colocar isso em prática, parou de subir. Né? Sandra Lopes, Roclenilson, Gama, Lília, vamos lá, gente. Jesus é a rocha, Jesus é a minha rocha. Isso aí, porque a cultura, a geografia, a história, o hebraico, vai te dar uma outra dimensão da história. E não é só eu que estou dizendo, não, tá? Daqui a minutos, nós já vamos entrar aqui nos nossos códigos do Getsemane. 2 minutinhos a gente já entra. Você acha que parou? Você acha que acabou? Só se você não me conhece, né? Só se você não me conhece. Nós temos aqui agora o código do Getsemane. Falei agora do código da rocha. Dos portais do inferno, e você viu como que isso foi impactante, como que mudou a tua perspectiva de vida. Mas nós vamos falar agora sobre os códigos do Getsemane. Porque Jesus suou o sangue. Porque ele pede ao Pai que afaste dele aquele cálice. Qual cálice ele está se referindo? O que vai mudar na sua vida a partir de agora, desse entendimento que você vai ter agora? Mas 2 minutinhos, eu quero que você veja mais um testemunho de nossos alunos. Tem um testemunho para você do que é estar dentro da 4ª dimensão da Bíblia. Vamos colocar? Jesus há mais de 20 anos atrás, e desde então eu tenho lido a Bíblia, mas eu sempre senti que faltava algo na compreensão da palavra de Deus, faltava algo para que eu compreendesse de uma maneira mais profunda. E foi nesse desejo, ardente, nessa busca de conhecer mais sobre a palavra de Deus, que eu conheci o canal da nossa querida professora Carla Damasceno. Comecei a assistir os vídeos e tomei conhecimento do curso, a 4ª dimensão da Bíblia, mas ainda fiquei receosa em fazer, fiquei com medo de que o curso não fosse bem aquilo que eu buscava, de que o curso não atendesse às minhas expectativas. E o que é que mudou? Primeiro que o curso atendeu em muitas minhas expectativas, Era realmente aquilo que eu buscava. E eu super aconselho esse curso para todas as pessoas que, assim como eu, querem buscar um conhecimento mais profundo da palavra. Mudou a minha maneira de ler a palavra de Deus. Hoje eu levo em consideração a história, a cultura judaica, a narrativa, a língua, O hebraico me fez compreender e ter uma visão diferente de muitas palavras, Como eu falei, o hebraico é a história por trás da história. E como a professora sempre nos fala. E o que mais me chamou a atenção no curso foi não somente a riqueza de conhecimento, a riqueza de materiais disponíveis, a quantidade de aulas, mas principalmente as ferramentas
que o curso nos proporciona para que possamos, por nós mesmos, fazer as nossas pesquisas, fazer os nossos estudos mais profundos da Palavra de Deus. Eu super aconselho o curso Quarta Dimensão da Bíblia para todos. E aí, gente, tá vendo aí o que é o testemunho de aluno nosso? Você não sabe o que acontece de poder dentro do nosso curso da Quarta Dimensão. Você não tem ideia. Então, a única forma de eu explicar para vocês é mostrando os nossos alunos falando. Eles falam por mim, não é? Não sou eu que diz, é eles, para você entender. Aproveitando, antes da gente entrar agora nos códigos do Getsemane, mais 2 recadinhos para você. Primeiro, tá? PDF da aula. Olha, para quem não sabe o que é PDF é o resumão da nossa aula com todos os pontos importantes, todos os pontos principais. Você ontem destravou o PDF da aula de ontem. Glória a Deus por isso. Você destravou. Nós fizemos uma ação, nós tivemos mais de 2.000 comentários na foto de ontem, então você destravou os PDFs. Então hoje, vai ser hoje, né, Carlinha? Hoje o PDF já vai estar sendo liberado, PDF da aula de ontem, já está sendo liberado para você, tá? Daqui a pouco eu vou dizer para você onde você vai baixar o seu PDF, combinado? E segundo ponto, olha aqui, algo que eu prometi ontem, que é o sorteio da caneca Yeshua, a caneca que eu uso aqui nas nossas lives para tomar água e, né, hidratar a garganta. No final da aula, ao vivo, nós vamos sortear dentre as pessoas que comentaram na ação de ontem lá no meu Instagram, tá? Final da aula, a gente vai sortear. Então, prontinho. Bora pro nosso código do Getsemane, gente. Não tô ansiosa, eu tô animada. Tô animada demais. Tô animada com vocês aqui com a gente, com todo mundo, porque agora é a hora. No Getsemane, tá? Não quero que você perca isso por nada. Diga aí, não perca por nada. No Getsemane, última noite de Jesus ali no Getsemane. Você já se perguntou, por acaso, você já se perguntou por que essa última noite, antes da prisão de Jesus, teve que ser no Getsemane? A gente fala isso com a boca cheia, né? A gente tem até músicas lindas, maravilhosas, contando esse momento de Jesus no Getsemane. Mas eu fico vendo o seguinte, às vezes as pessoas não fazem as perguntas certas. Uma coisa que eu ensino para os meus alunos é: faça as perguntas certas e você vai ter as respostas mais incríveis, fantásticas que você pode imaginar. Às vezes as pessoas ficam perdendo tempo fazendo perguntas irrelevantes. A pergunta que você tem que fazer é: por que no Getsemane? Essa é uma das perguntas que você tem que dizer. Será que o hebraico conta alguma coisa para a gente? Será que o local, a posição geográfica desse jardim do Getsemane conta alguma coisa para nós? Será que a tradição e a cultura judaica te conta alguma coisa também? Te entrega um elemento, uma ferramenta importante para você decodificar o Getsemane? Para você decodificar essas últimas horas de Jesus ali no Getsemane, que pode transformar a sua vida, que pode te trazer um entendimento mais próximo de Jesus, mais próximo de Deus, e que pode ser relevante para você? Vamos ver um estudo detalhado dessa história agora. É a Bíblia na quarta dimensão para você. Vamos lá. Primeira coisa, vamos ler lá Lucas 22, 42? Acho que é importante a gente ler o texto, né? Lucas 22, 42. Está até um telão maravilhoso aqui com 22, 44. Então vamos ver. É o 44? Vamos ver se é o 44 ou 42. Aqui está o 39. Aqui está o 39. Vamos pegar outra ordem, né? Posto em agonia, né? Orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como sangue. Esse aqui é o 44, eu preciso do 42. Isso, dizendo: ok, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então vamos ver a história. Jesus, ele estava na sua última semana em Jerusalém.
Era a última semana de Jesus. Antes de tudo acontecer. Era a última semana de Jerusalém. E aí ele tinha celebrado a sua última Páscoa com os seus discípulos. Ele tinha celebrado a sua última Páscoa. E no final dessa Páscoa, ele pega alguns deles e vai orar num monte chamado Monte das Oliveiras, num local chamado Getsêmani. É nesse lugar que ele está. E nessa oração que ele faz ao Pai, tem um momento que ele pede a Deus que, se possível, afastasse dele aquele cálice. Mais à frente nessa oração, nós vemos que Jesus ele está num nível tão tenso, né, que ele soa gotas como gotas de sangue. E a gente vai ver esse texto também. Pois muito bem, vamos passo a passo, vamos parte a parte. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que de onde Jesus está vindo, quando ele chega aí no Getsêmani. Ele está vindo da celebração da Páscoa. E nós temos o costume de ver, né, a celebração de Páscoa com apenas um cálice. Mas não era apenas um cálice que Jesus toma ali na Páscoa. Por quê? Porque na tradição, na cultura judaica, existiam 4 cálices. Depois, na sua casa, pega os textos que falam sobre Jesus celebrando a Páscoa e você vai ver ele pegando pelo menos 3 cálices. Em algum texto, outro texto, você vê ele pegando 2 cálices. Mas na cultura, na tradição, são 4 cálices que se celebra, se toma durante o Seder é a ordem, a festa de Páscoa. E aí a gente vai entender que cada um desses cálices, durante a cerimônia de Páscoa, cada um dos cálices tem um nome. E os nomes que foram dados a esses cálices foi extraído desse texto aqui, olha, Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Vamos colocar ele aqui? 6 e 7, versículos 6 e 7, vai dizer o seguinte: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e eu vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, eu vos livrarei da servidão, eu vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu, Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Gente, veja bem, aqui nós temos, nesses 2 versículos, nós temos 4 verbos. São 4 verbos que expressam esses 2 versículos, que é o verbo tirar, livrar, resgatar e tomar. Esses 4 verbos dão nomes aos 4 cálices, que dentro da tradição judaica são tomados durante a festa de Páscoa. Porque nesse momento aqui de Êxodo 6, é que Deus está estabelecendo algumas coisas, algumas bases para a nação de Israel. Então em Êxodo 6, está falando, olha, quando vocês celebrarem, vocês vão se lembrar, né? Primeiro que eu sou o Senhor. E eu, Senhor, tirei você de debaixo dessas cargas. Primeiro verbo. Eu livrei vocês da servidão. Segundo verbo. Eu resgatei vocês com braço estendido. E eu tomarei vocês como meu povo. Por causa desses 4 verbos, vocês têm que lembrar aqui comigo uma coisa. Que verbos, palavras hebraicas, elas constroem. Elas chamam à realidade coisas que não existem. Por isso eles são tão importantes. Você não pode se esquecer disso jamais quando você lê e estuda a Bíblia, porque isso é chave importante para você. Então essas 4 palavras se tornam os nomes dos 4 cálices. Os nomes dos 4 cálices advêm desses 4 verbos. E o 4º cálice é chamado o cálice do resgate ou redenção. O 4º cálice, tomado durante a ceia, durante a celebração de Páscoa, é chamado cálice da redenção, ou cálice do resgate. Resgate e redenção é a mesma coisa. Por quê? Porque dentro da lei do povo judeu, quando uma pessoa, por exemplo, ela cometeu um crime, e existia uma lei chamada lei de redenção, ou lei de resgate.
ela poderia, dependendo do crime que ela cometeu, ela poderia pagar, ou alguém poderia pagar um resgate por aquela vida, um resgate por aquela pessoa. Ou, por exemplo, no caso de Ruth, por exemplo, Ruth e Noemi, lembra da história, né? A Ruth perdeu o esposo, e aí ela foi para a terra de Israel com a sua sogra Noemi, e Boaz resolveu pagar por ela uma redenção, um resgate. E ele pagou um preço alto pela Ruth. Então existia uma lei como essa dentro do livro de Levítico, que às vezes merecidamente ou não merecidamente, alguém poderia pagar um valor, mas tinha que ser era um resgate, redenção, gente, é preço pancada, é preço forte. Então existia esse resgate dentro da lei que você poderia pagar por alguém ou por alguma pessoa, estando ela em dívida ou não, sendo ela culpada, na grande maioria das vezes sim ou não. E esse resgate era chamado de redenção. Então o quarto cálice que é tomado na cerimônia de Páscoa é o cálice da redenção, ou, em outras palavras, cálice do resgate. Olha que coisa linda. Agora, quando é que Jesus toma esse cálice? Você vai entender isso aqui agora. Agora você vai entender por que é que Jesus fala com o Senhor, né, na oração dele, que se possível, afaste de mim esse cálice. Porque o cálice da redenção, para se tomar esse cálice da redenção, precisava se pagar um preço alto, algo de valor, algo que iria ser, entre aspas, penoso, difícil, complicado. É um valor muito alto para se pagar. Quando é que Jesus, então, ele sabia que quando ele toma esse cálice, ele está aceitando pagar esse resgate. Ele está aceitando ser a redenção. Ele toma esse cálice, então, ele não tinha tomado esse cálice lá nessa ceia. A gente vê ele tomando alguns, mas esse não. Porque esse cálice, ele toma apenas quando ele está na cruz. Como é que eu sei? Como é que você sabe? Volta lá no volta lá no texto. Vamos pegar o texto de novo. O 6, Êxodo 6:6. Olha aqui. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da servidão e, preste bem atenção, vos resgatarei, lê o resto para mim, você que está aí, com os braços estendidos. Cálice do resgate é com os braços estendidos. Esse é o cálice do resgate. Jesus toma esse cálice, na verdade, é lá na cruz. E é desse cálice que ele está se referindo ao Pai quando ele pede, se possível for, não é? Se possível for, afasta de mim esse cálice. É sobre ele que Jesus está falando. Sobre esse cálice. Bom, vamos mais. Para aí? Para não. Não para não. Aonde Jesus está quando ele pede ao Senhor, quando ele faz essa oração? Está no Getsêmani. Está lá no local que a gente conhece como Jardim do Getsêmani. Esse local, em português fica tão bonito, né? Em português fica lindo. Jardim do Getsêmani. Primeira coisa que você tem que entender é que jardim na Bíblia não é o jardim do mundo ocidental. A gente tem que voltar perspectiva ocidental, perspectiva oriental, que eu falei agora no início da nossa aula, tá? Quando a gente fala de jardim, nós temos uma ideia de um local florido, bonito, cheio de árvores, né? E tudo mais. Jardim na Bíblia é outra coisa. Jardim na Bíblia, na verdade, nós poderíamos traduzir muito mais como um pomar, um local de frutos, frutos necessários para a alimentação. Um local que vai ter água, que vai sim ter flores, aquela coisa toda, mas muito mais uma ideia de local para produzir alimentos. E isso é muito mais a ideia bíblica de jardim. Agora, o jardim do Getsêmani, né?
Na verdade, aí você tem que entender também a palavra Getsemane. Get é prensa, shemen é azeite, prensa do azeite. Na verdade, o Getsemane, né, ou Getsemane, ou Getsemane, cada um fala de uma forma, o Getsemane é, na verdade, uma fábrica de azeite. É isso que é o Getsemane. É isso que era o Getsemane. Uma fábrica, um local de trabalho, um local que tinha um jardim, um pomar, que era o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é até hoje um grande pomar, cheio de árvores de oliveiras, em que eles colhiam essas oliveiras, essas azeitonas das oliveiras, levavam para a fábrica, que é o Getsemane. O Getsemane era uma fábrica, era um lugar de trabalhar, de pegar as azeitonas e transformar essas azeitonas. Então é para esse lugar que Jesus vai. E aí a gente fica vendo nos filmes, né, muito romantizado, Jesus num jardim maravilhoso. Não, ele estava numa fábrica, num local de produzir. E isso aí nem está na nossa live de hoje, no meu assunto, mas esse é um dos motivos pelos quais Jesus se deixa prender. Porque, entre aspas, ele estava no local de trabalho em um dia de sábado. Para quem não sabe, eu já te jogo isso aí. Agora vamos na localização. Calma, primeiro você já sabe o que é jardim, você já sabe o que é o Getsemane, que é uma fábrica, você já vai entender agora por que Jesus vai orar ali. Por que não foi em outro lugar? Tem vários motivos. Primeiro, pela posição do Getsemane, a posição geográfica dessa fábrica de azeite. A posição geográfica vai contar tudo. E até por isso que eu exclusivamente só dou essa aula lá em Israel, porque lá nós estamos na posição certa para explicar isso de forma certa. Mas você vai agora colocar uma coisa chamada chip da imaginação. Eu entrego esse chip da imaginação para as pessoas lá em Israel. Pegue na sua mão um chip chamado chip da imaginação e você vai colocar ele dentro da sua mente. E você vai imaginar que o lugar em que você está é o Getsemane. E o lugar e a parede que você está vendo perto de você, um pouco mais à frente, é o templo de Deus. O Getsemane, ele ficava virado para frente do templo. E mais ainda do que para frente do templo, o Getsemane ele ficava virado exatamente para a porta chamada Porta Dourada, onde a palavra de Deus fala que é o local onde o Filho de Deus, o Messias, volta e pisa para voltar e reinar. O Getsemane, essa fábrica, ela não estava posicionada em qualquer lugar, não. Ela estava posicionada em um local estratégico. Jesus era estrategista. Local estratégico, de frente para o templo, de frente para a Porta Dourada. Era esse lugar. E essa posição faz toda a diferença para o seu entendimento, para você entender. Agora, você entendeu a posição, você entendeu o que é jardim, você entendeu o que é a posição desse lugar. Agora você vai entender o processo do azeite. Mais uma vez, não era de forma aleatória que Jesus estava naquele lugar. Tinha uma forma intencional, tinha uma mensagem para passar para nós, tinha história por trás da história. A forma de você fazer o azeite era muito interessante, muito diferente do dia de hoje. Vou te contar da época de Jesus, ok? Na época de Jesus, o Getsemane, então, essa fábrica, ela ficava na base do Monte das Oliveiras, na parte de baixo. Eles vinham desde o alto colhendo todas as azeitonas, tirando as azeitonas das árvores, colocando em grandes sacos. E quando chegava lá embaixo, eles iriam então prensar essas azeitonas para tirar o azeite. Mas veja bem, preste atenção nesse processo. E prestando atenção nesse processo, você vai entender exatamente por que Jesus vai para lá. Por que ele ora ali? Por que ele soa sangue? Porque Jesus suou o sangue. Você vai entender agora nesse processo. O primeiro azeite, tá, extraído das azeitonas, tinha um processo extremamente metódico
profissional e especial. Era o primeiro azeite tirado da azeitona. Era o que nós chamamos de, aqui, nós chamamos de extra virgem. Mas esse seria extra virgem. Porque esse primeiro azeite tinha um processo muito especial. E ele era um azeite que ele tinha uma única finalidade. Preste bastante atenção comigo aqui agora. Tinha um processo muito especial e essencial. Eles pegavam todos os sacos de colheita das azeitonas, colocavam os sacos um sobre os outros. Esse processo não poderia ter nenhum tipo de pressão externa sobre as azeitonas para fazê-las espremerem. Estão me entendendo? Tá? A espremida, né? A extração desse primeiro óleo, desse primeiro azeite, tinha que necessariamente ser dessa forma. Um saco de azeitona sobre outro saco de azeitona. E assim, as azeitonas, as próprias azeitonas, o peso delas, umas sobre as outras, fazia pressão necessária para que a carne da azeitona sangrasse. Esse primeiro azeite é chamado sangue da azeitona, porque ele era extraído de uma forma muito dolorosa para a azeitona. A ideia é essa, uma carne sobre a outra, uma azeitona sobre a outra, e a pressão de todas juntas fazia com que extraísse um azeite o mais puro de todos, chamado azeite da primícia. Esse azeite da primícia, ele era retirado então depois disso, e ele era ofertado, ele era levado para onde? Para exatamente o templo que ficava de frente para o Getsêmani, que você, através do chip da imaginação, está vendo. Ele era levado lá para o templo, esse primeiro azeite. Não era usado para mais nada, para comércio, para comida, para nada. Ele era levado para o templo, porque ele era a primícia daquela azeitona. Era a extração máxima do sangue, daquela carne da azeitona, do azeite daquela azeitona, que era entregue para Deus. E esse azeite, ele era levado para lá para acender a menorá, para acender todo o templo. Pois muito bem. Quando Jesus, ele está suando como sangue, gotas como sangue, quando ele está suando, gotas como sangue, o que é que está acontecendo com ele ali, naquela hora? Ele está exatamente sofrendo como aquelas azeitonas na sua primeira prensa. Ele está sofrendo na sua própria carne, a carne de todos os seres humanos sobre ele, de todas as existências, de todas as eras, de todas as épocas pós-Jesus. Ele está somatizando na sua própria carne, por isso que a palavra de Deus diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Então, naquele momento, Jesus está trazendo, chamando, puxando sobre si todas as carnes das azeitoninhas, eu, você e todos nós, sobre ele. Então, a carne dele sofre de verdade essa ação. E aí, ele, como a azeitona, ela sozinha solta aquele seu néctar de óleo, ele também solta, só que de frente para o templo. Porque nessa hora que ele está suando sangue, ele está entregando a sua primícia para o templo. Ele está de frente para o templo, olhando para o templo e entregando ele como primícia para o templo, para que ele seja a luz que ilumine aquela menorá e que ilumina não apenas a nação de Israel, mas todas as nações. Agora você consegue entender, começar a entender por que é que Jesus, então,
está suando sangue nesse momento. 1 Coríntios 15, 20 vai dizer que Jesus, ele é a primícia de todos os que dormem. Ele é a primícia. Porque esse primeiro azeite é chamado de primícia, entregue ao templo, entregue para Deus no templo lá no Getsêmani. Muito bem. Depois desse primeiro processo da azeitona, exatamente depois desse processo da azeitona, nós colocamos aqui aquela imagem da azeitona, colocou, né? Depois desse primeiro processo da azeitona, a azeitona é Por isso que a oliveira, ela representa muito Israel, porque a azeitona, ela é extraordinária, né? E por isso que Jesus estava ali, porque ele também está se relacionando com essas azeitonas e com o azeite que vai sair dessa azeitona. Sabe por quê? Porque o processo de tirar a primícia, de tirar esse primeiro azeite, é o primeiro processo. Depois desse primeiro processo, aí sim vai vir o agricultor, vai vir aquela pessoa que é o trabalhador daquela fábrica e vai colocar agora uma pedra com determinado tipo de quilos sobre essas azeitonas e vai esmagá-la e vai começar a esmagar. E aí vai sair um outro tipo de óleo dessa azeitona. Depois ele pega uma outra pedra ainda maior, com mais peso, e joga sobre essa primeira pedra. E esmaga mais essa azeitona. E vai sair mais um outro óleo que vai ser usado para outra coisa. E depois ele pega mais uma vez, é a quarta pressão, e joga sobre essa azeitona. E vai sair mais, depois a quinta. Vamos ver a cada uma dessas pressões que a azeitona sofre. Na segunda pressão, que agora nós colocamos peso sobre ela, colocamos carga sobre ela, já tinha saído o azeite da primícia. Vamos colocar carga. Vai sair isso aqui, ó. Posso ficar aqui? Um outro azeite, que agora é um azeite usado para alimento. Esse é o outro azeite que vai sair. Que todas as nações podem se alimentar dele. Vai sair um outro azeite. Pá. Depois, quando você saiu esse azeite que vai servir para o alimento, eles vão colocar mais pressão, pega outra pedra com outro peso, coloca por cima e esmaga, espreme. Vai sair agora outro azeite. Vai sair um azeite que vai ser usado para cura. Ele é usado como unguento para machucados, feridas, traumas no corpo humano. Então vai ser usado para curar. Depois disso, a azeitona já está bem esmagadinha, tá? Vou te dar só um toque. Ela está bem esmagadinha. Vão pegar outra pedra, vão colocar essa pedra sobre a azeitona e mais pressão sobre ela. Poxa, mas ela já estava bem esmagada, vai sair mais óleo? Vai sair mais óleo. E agora sai um outro óleo. Esmagou mais, vai sair um óleo que vai se poder fazer sabão. Sabia que tem óleo, sabão de azeite, sabão de azeitona da oliveira? E é um dos melhores sabões, fala? É o melhor sabão da face da terra, é o sabonete feito de óleo de azeite. Para limpar, para curar. Para limpar, aliás. E aí, a azeitona, gente, já está assim, ó, esmagadaça. Já não dá mais para nada para quem acha que não dá. Mas eles pegam uma outra pedra, ainda maior, ainda com mais peso, coloca sobre todo aquele... Ela já está bagaçada, coloca sobre o bagaço da azeitona e pum! Mais pressão. E agora vai sair um outro óleo, um outro tipo de óleo. Esse óleo, ele vai ser levado para todas as... Como chama isso? Lamparinas, obrigado. Todas as lamparinas de todas as casas de Israel. Todas vão usar essa última pressão para gerar luz, mas também para gerar energia. Esse é o processo da azeitona. Esse é o processo do Getsêmani. Esse é o processo da fábrica de azeite.
que Jesus foi passar a última noite. Então agora eu tenho certeza que você pegou todos esses elementos e você está formando diante de você um holograma, chamado quarta dimensão. Agora você tem elementos na sua mão suficientes para entender o poder dessa passagem, o significado dessa passagem, a transformação dessa passagem. Por que Getsemane? Por que na fábrica de azeite? Por que nesse lugar? Por que ele vai suar sangue? Por que ele pede para afastar o cálice? De que cálice ele está se referindo? E agora você entendeu que ele sua sangue porque ele está sofrendo dentro da sua própria carne a ação do pecado de toda a humanidade. E ele entrega a sua própria carne como primícias no templo. Agora você entende que Jesus foi esmagado da mesma forma que essas azeitonas foram esmagadas. E quanto mais ele é esmagado, mais necessário ele é para toda a humanidade. Porque quando se coloca pressão sobre esse azeite se torna alimento. E Jesus é o alimento para todas as nações. Quando se coloca mais pressão, essas azeitonas esmagadas se tornam cura. Um azeite que cura. Jesus, ele é a cura para todas as nações. Quando se coloca mais pressão, esse último azeite que vai saindo, ele vai ser transformado em sabão. Para quê? Para limpar. E é Jesus que te limpa, que nos limpa de todo o pecado, que nos purifica. E aí, quando se coloca mais pressão, vai se tornar óleo para se colocar nas lamparinas. E uma lamparina, conforme diz a Bíblia, você não coloca debaixo de uma cama, mas você coloca em um local que vai poder iluminar todo o ambiente. E Jesus é essa luz para a sua própria lamparina, que é o seu próprio corpo. Então agora você entende, com muito mais propriedade, que todo o sacrifício de Jesus, tudo que Jesus passou ali, no Getsemane, está se referindo à sua vida de uma forma tão impactante, de uma forma tão verdadeira, de uma forma tão forte, que você com certeza, a partir de agora, está entendendo com tanto mais profundidade que você está valorizando a partir de agora muito mais a pessoa de Jesus. Por isso você vai colocar a hashtag agora, hashtag eu valorizo. Vamos colocar? Hashtag eu valorizo. Quero ver você com essa hashtag aí. Hashtag eu valorizo. Meninos vão até colocar aqui para mim que eu quero saber de você. Hashtag eu valorizo. Você está entendendo, enquanto você coloca essa hashtag, que o hebraico, que o estudo verdadeiro, a cultura judaica, a história, a geografia, o país, né, a história desse país, tudo isso é a quarta dimensão. E amanhã eu vou mostrar para você. Amanhã, tem compromisso? Quero compromisso. Quero ver se vocês estão colocando a hashtag. Não está passando ali para mim. Não está passando ali para mim. Hashtag eu valorizo. Ah, agora sim. Agora sim, hashtag eu valorizo. Gente, eu amo vocês. Vocês são ótimos demais. Hashtag eu valorizo. Amanhã, você tem um compromisso comigo aqui. Porque amanhã eu vou te dar, amanhã é a tua virada, tá? Se até agora você está comigo junto, amanhã, filho, nós vamos fazer uma virada aqui na tua mente poderosa, não é? Hoje já foi míssil, ogiva nuclear, para tudo enquanto é jeito, amanhã ainda é mais. Tem jeito de ser mais? Tem jeito de ser mais. Claro que tem jeito de ser mais, tá? Amanhã é dia da virada. E amanhã eu vou mostrar para você, amanhã eu vou te mostrar como que você pode ter acesso a tudo isso que eu tenho. Eu vou te mostrar. É fácil, é simples, você pode. Eu vou te entregar de bandeja, assim, ó, tá? Vou te entregar numa bandeja, não é qualquer bandeja, uma bandeja de prata, porque prata significa redenção. Eu vou te entregar numa bandeja de prata amanhã. Como que você vai ter acesso total a todo esse conteúdo que eu tenho? Como você pode
também ter acesso a tudo isso. Mas eu vou te contar amanhã, tá? E aí, ainda tem mais uma novidade para você. Tem mais novidade, tá? Eu quero fazer uma aula bônus para você. Quinta-feira. Mas vai depender de você, tá? Quero fazer uma aula bônus. Amanhã nós vamos falar sobre por que Maria Madalena chora aos pés de Jesus. Amanhã eu vou te dar para vocês os códigos do Pentateuco, a relação de Jesus e o Pentateuco, o poder dos nomes. Nós vamos falar sobre o poder dos nomes. Você não pode perder o amanhã, a aula de amanhã por nada. Não sei se o Senhor não quiser que você faça. Mas se não for pela ação de Deus, por mais nada, você pode perder a nossa aula de amanhã, tá? E aí, se todo mundo estiver aqui na aula de amanhã, se você estiver aqui na aula de amanhã, e você indicar mais um para estar aqui na aula de amanhã, aí eu vou dar de bônus para você a aula de quinta-feira. Combinado? Então, deixa eu ver se a minha equipe está combinada comigo, né? Aí eu vou te dar a aula de bônus na quinta-feira, tá? Mas você tem que estar na ação aqui comigo, tá bom? Você não pode perder. Nós vamos falar dos códigos do Pentateuco, vamos falar dos códigos de Maria Madalena chorando aos pés de Jesus e enxugando os pés dele com os seus cabelos. Você não pode perder, tem código aí, tá? Muita coisa. Poder dos nomes. Poder dos nomes. Vai ser algo extraordinário. Mesmo segmento que a gente está fazendo aqui agora. Você não pode perder de jeito nenhum. Bom, PDF da aula de ontem, ele foi liberado, tá ok? Como que o pessoal vai pegar o PDF da aula de ontem? Eu vou mandar um link no grupo de WhatsApp. Eu sei que todos vocês aqui estão nos grupos de WhatsApp, tá? Então nós vamos mandar o link nos grupos de WhatsApp. Quem está no Telegram, vamos mandar para o Telegram também, tá, Carlinha? Vamos mandar lá no Telegram também. Então, todo mundo vai receber, nós vamos mandar agora de noite já, vamos mandar agora de noite? Agora de noite já nos grupos para você baixar, para você imprimir e para você fazer a sua apostila da aula de ontem. E o PDF de hoje, Carla, vai ter? Você quer o PDF de hoje? Tá? Quero saber se você quer o PDF de hoje. Podemos liberar o PDF de hoje também, mas depende de você. Quantos comentários, Carlinha? Ok. Então vamos ver a regrinha para você pegar amanhã o PDF de hoje. Enquanto isso, eu quero que vocês coloquem perguntas. Vou pedir a Carlinha para poder selecionar algumas perguntas. Vou responder 5 perguntas agora, tá? 5 perguntinhas eu respondo de vocês agora antes da gente terminar. Carlinha já está ali selecionando as perguntas, tá? Então vamos lá. Como que você vai participar do sorteio da caneca de amanhã e do PDF junto? É tudo junto, tá? Vou tirar, a blusa mudou, né, gente? Então eu vou tirar a foto com a caneca. Não vai agora não, tá? Espera a aula terminar. Aí você vai lá no meu PDF, a minha camisa de hoje é verde. Você vai lá no meu Instagram, Carla Damasceno, os meninos vão colocar aí para você ver qual é o meu Instagram. Depois que ela terminar, você vai lá no meu Instagram, aonde está a foto de hoje, você vai comentar a transformação dessa aula de hoje na sua vida, tá? Se nós tivermos 2.000 comentários de hoje para amanhã eu libero o PDF de hoje. Tá ok? Tamo combinados? E aí, amanhã eu sorteio a caneca que eu prometi hoje. Porque daqui a pouco a gente vai sortear a que eu prometi ontem. É tanta aula, né? Daqui a pouco eu vou sortear agora para você ver aqui ao vivo a caneca que nós prometemos ontem, que é essa caneca aqui, linda, maravilhosa, Yeshua, tá? Enquanto isso, o que mais que eu tenho que falar? Dei meus recados. Ah, não posso perder. Você não pode perder, né? Amanhã também. No final da aula de amanhã, mais ou menos no final, mais ou menos no meio da aula, não vai ser o final, vai ser no meio. Desligou ali, Carlinha. Mais ou menos no meio da aula, eu vou contar para você como você vai fazer para concorrer a uma viagem para Israel
comigo no ano que vem, no ano de 2022, como que você vai fazer para concorrer, tá? Então, você vai perder? Por acaso você vai perder? Coloca aí sim, hashtag eu não vou perder. A gente cria hashtag aqui, né, gente? A gente tem... Nós somos criados, imagem e semelhança de Deus. A gente é apaixonado por Bíblia, a gente é apaixonado por Deus. E Deus cria, ele fala, né, que ele cria coisas até hoje. E a gente é imagem e semelhança de Deus, a gente cria também. Então a sua hashtag é hashtag eu não vou perder, tá bom? Bom, vamos lá. Vou responder as perguntas agora. 5 perguntas eu vou responder. Depois que eu responder as perguntas, a gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo para você, tá? Carlinha vai me passar aqui agora as perguntas de vocês para eu poder estar respondendo. Ela vai estar mandando aqui no WhatsApp, ok? E eu vou responder o máximo que eu conseguir aqui. E já prepara, Carlinha. Vou responder 5 perguntas e a gente já vai para o sorteio. E, ok. Deixa eu ver. Jussara Bastos. Jussara Bastos é lá de... Deixa eu me lembrar, Jussara, eu sei que você é lá de Santa Cruz do Capibaribe. Ó, Pernambuco. Né? Eu sei, Morar. Morar e toda a equipe. Ela está falando para todo mundo. Morar e toda a equipe, parabéns pelo cenário e profissionalismo. A equipe agradece, feliz da vida. Obrigada, Jussara. Lide Artesanato. Meu Deus, estou maravilhada. Vou até perder Gênesis hoje. Essa foi boa, né? Aqui a equipe está achando top. Vou até perder Gênesis hoje. Vamos lá, Cid Leal. A caneca irá para quem Deus predeterminou desde a eternidade. Amém, Cid. Amém. Reinaldo do Carmo. Quem é ela? Como é que é? Perdi. Perdi aqui. Cadê as mensagens, gente? Sumiu. Sumiu as mensagens aqui. Hã? Ok, vamos fazer o sorteio e daqui a pouco o pessoal manda mais mensagens. Como é que funciona esse sorteio? Ah, vai ser aqui no telão. Olha que maravilhoso. Então vamos lá. Bora pro sorteio. Bora pro sorteio que amanhã tem mais. Olha, vai passando, né? Todas as pessoas, tá todo mundo... Nós tivemos 2.450 comentários. Parabéns para vocês, tá? 2.450 comentários. E aí, isso aqui é automático, tá, gente? A gente coloca tudo lá e é um programa, né, Carla? É um aplicativo que faz o sorteio de cara. Então, vamos lá? Vamos lá, já vai, ó. 4, 3, 2, 1. Número sorteado, é número? Ah, tá. Josenita Ferreira. Comentário, meu tudo. Josenita, que lindo, né? Josenita, @Josenita Ferreira é o Instagram dela. Vamos lá no Instagram dela? Olha aqui a Josenita. Josenita, você ganhou a caneca. A nossa equipe vai entrar em contato com você, pegar seu endereço para poder enviar a caneca para você. Parabéns, tá? Super parabéns. Me lembro de comentários de Josenita também. Você sabe, né? Eu praticamente leio quase tudo. Só não consigo responder, mas eu leio quase todos os comentários. Bom, gente, então, preparados para amanhã? Quero saber se vocês estão preparados, porque eu estou. Eu acho que eu nem durmo essa noite de tão animada. Eu já saio daqui animada para amanhã. Saio animadíssima, tá? Lembrando, vou dar só mais um recadinho para você, enquanto a Carlinha coloca ali na tela para mim. Só mais um recadinho para você. Se amanhã nós tivermos todos vocês aqui na live, o mesmo número que nós tivemos hoje, e cada um trouxer mais uma pessoa para assistir, ou seja, no seu próprio aparelho, senão o número não aumenta, né? E você trouxer, você vai ligar, mandar mensagem de WhatsApp para os grupos de WhatsApp, fala, gente, assiste aí, pessoal do grupo do WhatsApp, pessoal da igreja, pessoal da família, dos amigos, vocês cada um assistindo em casa, e aí se nós, pelo menos, nós tivermos 1/3 a mais do que tivemos hoje, de pessoas na live, quinta-feira, sabe o que eu vou colocar na quinta-feira? Eu não vou contar agora, não.
Vou contar agora não, vou contar só amanhã, tá? Amanhã eu conto para você o que é que a gente vai fazer, tá? Ok, tá passando ali. Deixa eu ver se a gente... Eu acho que vocês não têm perguntas hoje. Que coisa boa. Tá todo mundo lá no hashtag, até amanhã, quero PDF. PDF você já entendeu como é que vai ser liberado, né? Então, fica tranquilo, gente. Ok, ó. Vejo vocês amanhã. Hashtag juntinhos. Hashtag juntinhos até o fim. Deus te abençoe. Muitas pessoas sentem que estão caminhando na escuridão quando elas desejam estudar as Escrituras. Elas se sentem sem perspectiva, elas não sabem aonde buscar as fontes que vão ajudá-las a entender toda a profundidade, toda a riqueza, tudo aquilo que o Senhor deixou para cada um de nós. Essas frases eu ouço muito durante praticamente toda a minha vida. Eu quero dizer sobre o Quarta Dimensão, que foi um divisor de águas na minha vida. Valeu a pena o investimento. Muito aprendizado sobre o códigos bíblicos. O hebraico é apaixonante, te leva assim ao mais profundo com o Senhor, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É um alcance que na sua mente jamais você imaginava que você podia mergulhar. Espero que você também conheça o Quarta Dimensão e traga isso para a sua vida. Vai agregar valores, não é só conhecimento, vai agregar valores para a sua vida, para a sua família, para o seu propósito, fora o conhecimento de irmãos de outros lugares, a interação na aula online. Então, assim, é muito a ganhar. Deus abençoe a todos, foi um prazer participar. Hashtag juntinho, juntos até o fim. Professora Carla, um beijão, Deus abençoe.